Olá, gente, tudo bem? Retomando o canal no YouTube para falar sobre futebol, mas não quero falar aqui sobre futebol do 1 a 0, de quanto o time perdeu, se um treinador vai cair, isso já tem muita gente para falar. Vamos falar de futebol sobre o outro olhar, sobre um futebol que está além das coisas meio óbvias dele. Hoje nós vamos falar sobre um processo que está entrando com muita força no futebol brasileiro, mas que na Europa já se tornou uma realidade, que é a coisa do investimento, dos investidores de futebol, do futebol se tornar um ativo econômico do sistema capitalista, do futebol se tornar uma empresa. Isso se transformou em realidade no futebol há algum tempo, já é um processo consolidado. Inclusive a gente pode ver isso com a família Glazer quando investe no Manchester United, quando compra um clube tradicional inglês, ou quando um bilionário russo que herdou do processo de fim da União Soviética várias empresas, comprou na privatização de empresas da União Soviética, como Roman Abramovich, que comprou o Chelsea. Mas hoje eu não quero falar sobre esses investimentos. Tem atualmente uma forma de investimento diferente daquela que nós vimos durante um determinado tempo, que é a entrada de estados nacionais ou de cidades-estados, podemos dizer assim, no futebol. Ou seja, um estado nacional transforma como política investir no futebol. E isso se inicia em 2008, quando um fundo de investimentos controlado pelos Emirados Árabes Unidos compra um clube tradicional inglês, mas um clube pequeno, médio, que não figurava entre os grandes campeões do futebol inglês. Qual é este? O Manchester City, que era um time que figurava sempre entre meio de tabela, ou em alguns momentos figurava até na segunda divisão do campeonato inglês, e que em 2008 é comprado por este fundo. Isso muda completamente a configuração dessa equipe de futebol. Este time deixa de ser um time de meio, de fim de tabela, que brigava com rebaixamento, para se tornar um clube que sempre está disputando as principais competições do futebol inglês e também do futebol europeu, figurando inclusive recentemente numa final de Champions League. Bom, esse investimento fez com que em 2012 esta equipe ganhasse a Premier League, e isso muda completamente o patamar do Manchester City, ganhando clássicos, inclusive goleando seu rival local e se transformando, entrando num grupo restrito de times ingleses que sempre disputavam títulos, transformando esse grupo seleto em Big Six, embora o Tottenham não tenha ganhado nada até então. Então, o Manchester City é esse primeiro exemplo de clube que sofre um investimento de um país, de um Estado nacional, que tira dos seus fundos, que ganha com petróleo, no caso dos Emirados Árabes, e investe em um clube de futebol. E que em 2013 se transforma em uma empresa de investimento em clubes, que é o Citigroup Football, que a partir de 2013 começa a investir em outros clubes, tendo o Manchester City como exemplo a ser seguido, que, por exemplo, este ano entra aqui no Brasil através do Bahia, mas que já havia investido no Montevideo City Torque, no Uruguai, no Bolívar, da Bolívia, e também no New York City, dos Estados Unidos. Outro clube que também teve esse aporte financeiro de um Estado nacional foi o Paris Saint-Germain, clube de Neymar, Messi e Mbappé. Inclusive, essas três contratações foram contratações já deste período milionário. Inclusive, contratações de Cavani, Lavezzi e Ibrahimovic. Estas contratações já foram desse período de novo rico do Paris Saint-Germain, que a partir deste processo, que ocorreu em 2011, quando o Qatar compra esse clube, Qatar Investments, se não me engano, o nome da empresa, meu inglês não é tão bom, viu? Compra esse clube, e a partir de então, o Paris Saint-Germain, que já era um clube muito tradicional na França, diga-se de passagem, já era uma equipe grande, que disputava de alguma forma alguns títulos. Você tem, por exemplo, a era Raí, que é uma era bem interessante do Paris Saint-Germain. Você tem o Ronaldinho Gaúcho lá por um período, mas nunca figurou como uma equipe que dominasse o futebol francês ou que fosse dominante naquele país. Tinham outras equipes maiores. E que a partir deste grande investimento de um país no seu futebol,
se tornou atualmente o maior campeão francês, o maior campeão da Ligue 1, se igualando ao Saint-Étienne. Então, o Paris Saint-Germain, com esse investimento, com esse aporte financeiro, alcança aí uma equipe muito grande, muito tradicional, muito importante do futebol francês. E além disso, em 2020, disputa uma final de Champions League, perdendo para o Bayern de Munique. E aí a gente pode falar das diversas contratações de diversos jogadores, de grandes atletas do futebol mundial. Então, esse segundo exemplo é importante. E por último, nós podemos falar do Newcastle, que agora recentemente sofre um investimento bilionário, é comprado por um grupo ou por um fundo soberano da Arábia Saudita, que é diretamente ligado ao governo saudita, ao príncipe saudita Mohammed bin Salman, que foi comprado e que hoje, inclusive, mesmo sem contratações tão bombásticas no futebol mundial, como Paris Saint-Germain e Manchester City, figura entre os clubes que postulam uma vaga na Liga dos Campeões via campeonato inglês, estando atualmente em quinto lugar, a 2 pontos do quarto lugar, que é o Tottenham. Então, essas 3 equipes nós podemos citar, por exemplo, no caso do Newcastle, inclusive, uma equipe que estava vindo com dificuldades financeiras, que há pouco tempo atrás estava na Championship, a segunda divisão do campeonato inglês, e que agora já figura ali entre um grupo entre o quinto e o sexto lugar rapidamente. O que a gente pode entender? Que economicamente o futebol se tornou um ativo importante, um processo legitimador de algumas ações. Mas por que países, cidades e estados agora passaram a investir no futebol? Bom, nós podemos entender que estes 3 países não são, digamos, os exemplos de democracia no mundo. São países que são monarquias, países que inclusive têm uma dinastia que governa, e países que sofrem com um processo de aceitação e legitimidade para fora do mundo, embora tenham muito dinheiro, externamente ou internamente possuem grandes problemas, seja do ponto de vista da relação com as mulheres, seja do ponto de vista da relação com a comunidade LGBTQIA+, haja vista, os protestos de pessoas em relação à Copa do Catar. Mas não só é isso, a questão dos direitos trabalhistas, em relação à perseguição e violência contra quem se opõe a esse regime, que no caso, o Bin Salman foi responsável direto por assassinato, morte e esquartejamento de um jornalista, o Omar Khashoggi. Então, esses países carecem de boas relações internacionais, mas isso é entre aspas, porque alguns deles, como a Arábia Saudita, têm alianças com as principais potências mundiais, mas carecem desse ponto de vista de legitimidade no que diz respeito a políticas voltadas para os direitos humanos. E o futebol serve, nesse caso, como uma espécie de soft power, como uma espécie de legitimador destes processos. Ora, porque esses países começam a se inserir por meio do futebol e passam, então, por um processo de aceitação, seja pelos torcedores dessa equipe, seja por parte da mídia, da imprensa. No caso do Manchester City, eu acho que tem um fator, inclusive, maior de legitimação do que esses outros 2, porque tem o Guardiola como técnico, é um time que apresenta um bom futebol, que tem um projeto esportivo bem consolidado, e aí vai, e a gente acaba legitimando ou acaba tornando menos cruel, dando uma suavizada nesses governos que são autoritários, certo? Não quero aqui fazer uma crítica, como a velha crítica de preconceito religioso ou de preconceito contra os povos que são de religião islâmica. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que estes países se utilizam do grande aporte financeiro que têm, do dinheiro que ganham do petróleo, para poder se legitimar como um país suave, que está investindo no esporte, que está investindo no futebol. Então o futebol, para estes países, serve como uma espécie de soft power. É como se fossem as séries dorama da Coreia do Sul, ou como se fossem filmes hollywoodianos para a nossa cultura. É a tentativa de criar influência, de serem agentes de influência na política internacional através de uma suavização de seus governos, de uma humanização da sua política. Então, neste caso, o futebol é um ativo não só
do ponto de vista de gerar investimento, mas também de suavizar governos que são violentos, que são autoritários, que reprimem opositores, que perseguem opositores. Então é isso. Manchester City, PSG e Newcastle servem como um soft power destes países para o resto do mundo. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Comenta e dê sua opinião. O que é que você acha desses investimentos por parte de clubes e Estado no seu clube? Será que você aceitaria? Né? Todo mundo aceita aí ou todo mundo tende uma visão a aceitar quando é com o seu clube. E aí, o que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Isso aí. Valeu e até a próxima.